Nós vamos pensar mais uma vez sobre a cruz de Cristo. Hoje pensando sobre a cruz do mal. É possível que haja uma cruz do mal? E parece que quando a gente pensa na cruz como sendo a cruz do mal, parece que há algo de errado. Mas a verdade é que na cruz o mal foi derrotado. Tantas coisas Deus fez na cruz, tantos benefícios Ele trouxe para nós na cruz, mas há algo que aconteceu ali que envolve toda a humanidade, envolve também essa história cósmica. Eu queria pensar com você, então, a partir do livro de Hebreus, capítulo 2, 14 e 15, que diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. O mal é algo que lembra, ou primeiro, o mal é algo que ele é contrário ao bem. Parece aquelas definições de dicionário, não é? Que o mal é o contrário do bem. Mas quando a gente pensa no mal, a gente pensa em algo que foi quebrado, e a partir do momento que foi quebrado, ele deixou de ter utilidade. Quando nós pensamos nisso, nós nos lembramos que a primeira quebra, o primeiro mal que se manifesta na história da humanidade é com aquele casal dentro do Éden. A quebra do seu relacionamento com Deus. O mal penetrou naquele mundo perfeito que Deus havia criado para receber aquele homem e aquela mulher. Mas a tentação da serpente, a decisão daquele casal de ser rebelde contra a orientação que Deus estava dando, fez com que o mal penetrasse no mundo e trouxesse junto consigo e estragasse também, de alguma maneira, todo o mundo que Deus criou de maneira perfeita. É assim que, naquele mundo perfeito, entra a tentação, entra a rebeldia, entra também a quebra de relacionamento entre Deus e o homem, entra a quebra de relação entre os seres humanos, entre o homem e a mulher, e entra a quebra de relacionamento entre Deus e entre o homem e toda a criação. Os problemas que nós vivemos hoje, com superaquecimento, desmatamentos, mudanças climáticas, tudo isso foi essa criação de Deus que foi afetada pelo mal. O mal quebrou e estragou a criação que Deus tinha feito com tanto carinho, com tanta perfeição. A partir daquele momento, nós encontramos um Deus, logo no início, avisando aquela mulher, que o descendente daquela mulher, que viria a ser Jesus Cristo, viria esmagar a cabeça da serpente, este diabo que o escritor aos Hebreus nos fala aqui, para acabar com o mal que ele havia acabado colocando no mundo, proporcionando a sua entrada no mundo, e do qual ele vem a ser a personificação. Nós olhamos o diabo, olhamos o Satanás e enxergamos nele a personificação do mal. Se o mal é o contrário do bem, é a ausência do bem, nós encontramos no inimigo também, aonde ele está, com a sua ação, com a sua participação, nós encontramos a ausência de Deus. Onde o inimigo está, nós encontramos o afastamento de Deus, a quebra do relacionamento com Deus. Não é que Deus está ausente no sentido de que Ele não existe ali, mas é que Ele está distante. Não é possível acessá-lo. O profeta vai dizer para o povo de Israel, olha, não é que Deus esteja distante de vocês, com seu ouvido fechado para vocês, ou com a sua mão escondida de vocês, é que o pecado de vocês, o mal que entrou no mundo através de vocês, fazem divisão entre vocês e Deus. Então é assim que este mal chega e que penetra no mundo, levando ao caos que nós vivemos hoje, por conta do mal que entrou por causa do pecado. Este mal não é um mal só que está nas coisas, que está no ambiente, que está neste mundo no qual nós vivemos. Esse é um mal também que habita em nós. É o mal que leva ou que marcou a rebeldia daquele primeiro casal. Adão e Eva foram rebeldes à ordem de Deus. E essa
percepção do mal que habita em nós vai se desenvolvendo ao longo da palavra de Deus. Nós encontramos essa medida de mal que vai crescendo de uma tal maneira que chega a Babel. A Bíblia diz que ali a maldade da humanidade vai crescendo, 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 de tal maneira que parece que transborda a taça de Deus. Chega em Noé, e mais uma vez a maldade do ser humano vai crescendo, 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 e mais uma vez Deus fala, olha, essa maldade chegou aos limites. Nós encontramos no Novo Testamento, por exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos e dizendo, olha, Deus abandonou certas pessoas que resistem, insistem, estão escravizadas ao seu pecado, de tal maneira que Deus as abandona. O seu pecado chega a um limite. E é preciso que Deus, então, permita que o mal grace ali. Este mundo, ele só não está pior do que está, porque existe um Deus gracioso que desde o começo prometeu um descendente da mulher que viria para resgatar tudo isso, para transformar tudo isso. E Paulo escreve aos Romanos dizendo, olha, a própria criação aguarda que a sua redenção, a sua libertação, lembra que redenção é libertação, é o pagamento para você poder ser liberto. A própria criação espera isso. E em nosso coração existe isso, este mal que habita em nós. Você vai encontrar a percepção do salmista Davi, dizendo assim, olha, em pecado me concebeu minha mãe. Davi vai chegando a um ponto que ele diz assim, olha, sabe a que conclusão eu cheguei? Que não houve um só instante da minha vida que eu não fosse pecador. Por mais que eu desejasse ser bom, eu descobri que em mim, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, não habita bem algum. E aquele bem que eu gostaria de fazer, eu não faço, e o mal que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo. Porque, na realidade, eu percebi que o mal habita em mim, que está no meu DNA. É este mal que nos escraviza, que o inimigo usa para nos afastar de Deus. Quebrando este relacionamento, o mal é a quebra do relacionamento com Deus. Aliás, a maior expressão da maldade é alguém distante de Deus. E quanto mais distante de Deus, menos humano fica. E mais difícil, mais complicada é aquela vida. A gente pensava essa semana a respeito do apóstolo Paulo, e lembrando de como ele era mau antes de ter um encontro com Cristo. Ele vai terminar a sua vida, os últimos meses da sua vida, escrevendo a Timóteo, dizendo, Timóteo, eu fui blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, eu fui o pior dos pecadores. E é pela graça de Deus que eu estou aqui. Quando ele relata, ele mesmo fala ao rei Agripa a respeito da sua vida, ele diz que ele era um homem cheio de ódio, que queria destruir a igreja de Jesus Cristo. Era um homem, como diz o apóstolo, como diz o escritor Lucas, né, de Atos, ele não era apóstolo, perdão. Como diz Lucas, ele diz assim, Paulo era alguém que respirava ameaças de morte. Eu imagino que você chegava perto de Paulo e tinha assim um ambiente difícil antes dele aceitar Jesus. Quando ele era Saulo, perseguidor, aquele que mata, aquele que encarcera, aquele que não se importa se é homem ou mulher, que ele leva para dentro dos cárceres, aquele que vota pela morte das pessoas, aquele que tem muitas mortes nas suas costas. E você chega perto dessa pessoa que tem assim, o mal parece que está carregado. Já esteve por perto de alguém assim? Que parece que o ambiente fica carregado por causa da maldade que habita o coração, a mente da pessoa? Paulo devia ser uma pessoa assim, muito mal. E é por isso que ele fala no final da sua vida, eu fui o pior dos pecadores, ou eu sou o pior dos pecadores, porque se fosse depender de mim, da minha consciência, ou das pessoas me perdoarem, talvez eu não tivesse sido perdoado nunca. Foi a graça de Deus que me alcançou. E para tirar daquele mal aonde Paulo se enfiou, se entregou e passou a ser dominado, somente a graça de Cristo, somente um Cristo que se manifesta, aparece diante dos olhos dele, fala com ele e transforma o coração dele. O mal
é quebrado, e este mal que entrou no mundo e que faz parte de nós, está impregnado em nós, está no nosso DNA, não importa se rico ou pobre, se homem ou mulher, se jovem ou velho, todos marcados por este mal. Este mal que o diabo usa, que nos escraviza, ele foi quebrado naquela cruz. É ali que Cristo chega e expõe para todo o universo que o mal termina ali. Porque Cristo assume o nosso lugar, como diz, ele, Jesus Cristo, participou desta condição humana, dessa fraqueza, deste domínio do mal em nossa mente, em nosso coração. Ele participou de toda a condição humana. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Em tudo ele viveu aquilo que nós vivemos. Em tudo ele enfrentou as fraquezas que eu e você enfrentamos diariamente. Todas as experiências que dominam o nosso coração, que marcam a nossa vida, Cristo enfrentou. Para poder, sem pecado, carregar sobre o seu corpo as marcas deste mal na nossa vida. Os nossos pecados, meus irmãos, eles não são só pecados. Não são só fatos, atos, que a gente pode escrever talvez num caderno. Eles são feridas que ficam na nossa alma. É por isso que Paulo lembra, no final da sua vida, já velho, 30 anos de vida cristã, ele lembra, eu fui insolente, perseguidor, blasfemo, eu sou um pecador. Isso não escapa da sua mente, da sua consciência. E nós precisamos ter compreensão disso. Que este mal vai nos acompanhar em todo o tempo, porque o pecado é uma ferida que existe em nós, que nunca vai deixar de existir em nós. É somente por causa do que Cristo fez na cruz que nós somos libertos disso. Foi por causa da graça de Deus que Paulo, apesar de todas as mortes que tinha nas suas costas, de toda a consciência pesada que poderia ter, de todas as lembranças tristes da sua vida, pôde caminhar adiante. Eu imagino, hoje nós encontramos tantas pessoas assim, doentes na sua emoção, no seu coração, porque um dia foram abusadas ou porque um dia abusaram. Um dia perseguiram ou foram perseguidos, tiveram frustrações e traumas na sua infância que carregam e atrapalham a sua vida, neuroses que nós carregamos. E às vezes nós só conseguimos caminhar para frente. Não é porque a psicanálise consegue nos curar, não é porque a terapia nos ajuda, é porque a graça de Cristo nos sustenta. É aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele reclamava e orava a Deus por causa daquele espinho na sua carne. Paulo, você orou uma vez, você orou duas, você orou três, você percebeu que até agora quem tem te sustentado é a minha graça? Então caminha dessa maneira, a minha graça te basta. Você vai caminhar dessa maneira e os filhos serão libertos exatamente porque dependem da graça de Deus que se manifesta naquela cruz, quando Cristo morre no nosso lugar, carrega sobre si as nossas feridas. Meus irmãos, tem coisa que não vai escapar da nossa mente, do nosso coração, e que vai chegar um momento que você vai jogar na cruz de Cristo. Não vai ser de outra maneira. E é só a cruz de Cristo que vai nos encaminhar para frente, vai nos fazer caminhar para frente. Porque ali é que este mal é finalmente ferido de morte. Como diz um autor do tempo dos puritanos, a morte da morte na morte da cruz. O mal ali morre. Isso não significa que a gente vai viver de uma maneira agora sem existir o mal na nossa vida. Porque tem coisas que você vai ter que jogar na cruz de Cristo. Ali, a justiça perfeita é realizada. E aqui, você já tentou se vingar de alguém? Não precisa me responder. Eu imagino que você já tenha tentado fazer isso, já tenha planejado fazer alguma coisa assim. Quem joga futebol sabe como é que a gente se vinga no futebol, né? Ele vai passar por aqui de novo e eu pego ele na volta, né? Vamos dar um tranco nele. Você vai se... a gente não
E por mais que você faça, eu não conheço uma pessoa vingativa que esteja satisfeita. Conhece alguém que fala, já me vinguei, e ela nunca fica satisfeita? E tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que esse mundo jamais vai trazer a justiça que nós esperamos. Jamais vai satisfazer o nosso anseio por esse tipo de justiça. Pão, pão, queijo, queijo, dente por dente, olho por olho, dente. É isso mesmo, olho por olho, dente por dente. Era um princípio de justiça, que seja justo. Mas o nosso coração vai ficar sempre, parece que precisando de alguma coisa. Por mais que aconteça. No Antigo Testamento, por exemplo, onde as mulheres eram muito mais fragilizadas do que hoje, nesse sentido, não é? Existem algumas leis estabelecidas por Moisés que tentavam proteger a mulher. Por exemplo, se uma mulher fosse abusada, era preciso pagar uma indenização para o pai dela. Você falou, talvez uma mulher de hoje fala assim, mas como? Vão querer pagar a minha dignidade com dinheiro? Eu fui abusada, não tem dinheiro que pague o que eu vivi, as lembranças que vão ficar, as feridas que vão estar na minha vida. Porque não existe. Por mais que se busque fazer justiça, não existe. Sempre vai ficar faltando alguma coisa neste mundo. Triste essa notícia que eu estou dando para você, não é? A única maneira de a gente caminhar para frente é se a gente entender que lá na cruz de Cristo a justiça perfeita foi feita. E eu vou ter que depender daquilo que Cristo fez para que a minha vida continue a caminhar. Mesmo com as feridas que eu vou carregar, e talvez lá no meu leito de morte, eu lembre de coisas erradas que eu fiz, que eu me arrependo no leito de morte, ou coisas que fizeram comigo que eu jamais perdoei. Ainda que eu convivesse com a pessoa, que eu fosse bonzinho com ela, na caminhada desta vida, e eu carrego feridas no coração, este mal que habita em nós. E que só Cristo na cruz do Calvário vai poder libertar-nos perfeitamente. Ali a gente começa, e na eternidade nós vamos ter o privilégio de, conforme a promessa da palavra de Deus, sermos libertos da presença do pecado. É lá que, como diz João lá no Apocalipse, quando ele fala a respeito deste novo lugar onde nós estaremos, ali não vai haver mal. Ele diz que na Nova Jerusalém, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aí, o que está sentado no trono, o Cordeiro, aquele que nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição, diz: estou fazendo novas todas as coisas. É lá, nesse momento que nós aguardamos, e é por isso que nós aguardamos que aquela tão grande salvação que nós pensamos, venha se manifestar em toda a sua inteireza na nossa vida. Porque hoje nós somos salvos, mas o mal ainda nos espreita. Nós ainda vivemos aquela luta do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse que eu acabo fazendo. É a luta de todos nós. O dia que a gente não vai mais se identificar com esta luta do apóstolo Paulo, é exatamente quando nós estivermos nessa eternidade, onde serão definitivamente novas todas as coisas. Ele acrescentou: escreva estas palavras porque elas são dignas de confiança, elas são verdadeiras. Está feito. Na cruz, Jesus declarou isso. Aquele tetelestai. Está consumado, está realizado, está pronto. De uma vez por todas, o mal está vencido. Lá, o bem estará estabelecido. Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da vida, e o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É esta promessa que nós aguardamos da parte de Deus. O mal foi vencido, mas o bem precisa ser estabelecido.
e ele vai ser estabelecido plenamente na eternidade, quando nós estivermos na presença de Deus nessa realidade. Por isso que o escritor fala, os filhos são pessoas de carne e sangue, e era preciso que alguém de carne e sangue, que representasse a humanidade, morresse pela humanidade. Ele, Cristo Jesus, também participou desta condição humana, para que por sua morte na cruz, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quando a gente tem a esperança de estarmos na presença do Senhor, livres da presença do pecado, livres da escravização ao pecado. Nós vivemos essa semana, mais uma vez, um velório aqui na nossa igreja. E é sempre bom lembrar nesses momentos que Paulo fala sobre, vou usar essa expressão, duas classes de pessoas. Aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. E ele fala claramente, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que morreram, para que vocês não sofram como os que não têm esperança. Quem tem esperança enfrenta este momento de morte com outro olhar, com uma esperança do reencontro. E embora a gente chore e fique muito triste, e isso não é errado, porque a morte é um inimigo, é um mal que está nos espreitando, é um mal que o diabo usa para nos escravizar. Saber que há esperança, que há vida eterna, que há um lugar onde o bem domina plenamente, nos faz enfrentar a dor da morte com menos dor. Seria muito triste se a gente não tivesse essa esperança. Ou quantas vezes, e nessas ocasiões sempre existe aquele que fala assim, será que eu vou encontrar fulano? Eu não sei se ele tomou uma decisão ao lado de Cristo enquanto viveu. E fica aquela, quem parte a gente não sabe, quem fica com essa dúvida no coração, uma tristeza que envolve a sua vida, porque não sabe se pode ter a esperança de encontrar-se com essa pessoa na eternidade. Na cruz, na morte da cruz, ele nos libertou e ele derrotou o mal. Tudo que o mal fez, desde aquele primeiro casal, passando por todas as pessoas que perceberam a sua fragilidade por causa do mal, passando por todos os males que Jesus realizou, que ele libertou na vida das pessoas. Gente que estava escravizada por causa do endemoniamento, gente que estava escravizada por causa de doenças, gente que estava escravizada por causa da sua incredulidade. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem, libertando as pessoas do mal que o inimigo trouxe sobre as suas vidas, no mal que entrou no mundo por causa da desobediência do primeiro casal, do mal que foi derrotado na cruz. Quando Jesus, ali naquela cruz, tomou sobre si as nossas feridas, os nossos pecados, o mal que acometeu este mundo. E por sua graça, perdoa o mal que existe em nós, que habita em nós, o mal que faz parte de nós, que nos constitui. Meus irmãos queridos, nós olhamos hoje para a morte de Cristo Jesus, que assumiu a nossa condição humana, se tornando humano, vestindo a nossa humanidade, para morrer no nosso lugar, para nos libertar de todo o mal que o pecado traz na nossa vida. É assim que nós nos encontramos com Jesus Cristo. E é assim que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, nos convida a fazer uma reflexão. Porque é por causa desta morte de Jesus, do sangue derramado na cruz, que nós celebramos a vitória sobre a morte, a libertação do pecado, do mal que nos acomete. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e seguir a orientação do apóstolo Paulo, daqueles que participam da ceia do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo.
e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Às vezes a falta dessa reflexão, desse autoexame, faz com que muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, estejam entre vocês. Ele diz que se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, porque poderíamos recorrer à graça de Deus, o discernimento que Ele nos dá, a graça com que nos recebe e o poder que Ele nos oferece, para vivermos uma vida que seja agradável a Ele, longe do mal, onde o bem que o Senhor quer realizar em nossa vida possa nos envolver. Deus querido, todos os dias sofremos, ó Deus, com o mal que faz parte de nós, nossos maus pensamentos, nossas más ações, tantas coisas que não são dignas do Senhor. Nós lamentamos, nós choramos, ó Deus, o nosso pecado. Nós desejamos, ó Deus, ardentemente a libertação deste mal que causa essa luta interior, ó Deus, em nós, que a cada dia nos acusa porque nos mostra claramente o nosso pecado. Ó Deus, nós só podemos caminhar porque o Senhor nos oferece graça, porque o Senhor provou que nos amou na cruz. O Senhor nos amou na cruz quando ainda éramos pecadores. E nós louvamos então o Teu nome porque a Tua morte na cruz venceu o mal que ainda ronda o nosso coração, o nosso ambiente, o mundo em que vivemos. O mal que é instrumento do diabo, ó Deus. Mas nós te pedimos, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo poder soberano que o Senhor tem, nos liberta, Senhor. Que o Teu sangue venha nos purificar. Nós pedimos perdão, ó Deus, destes pecados. Nós lamentamos, ó Deus, a nossa condição. E nós recorremos a Ti, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Que este sangue precioso alcance a nossa vida e nos purifique de todo pecado. Nós exaltamos o Teu nome, porque só um Deus como o Senhor seria capaz de vestir-se da nossa humanidade, de humilhar-se, para entender e para nos representar, e mais ainda, para receber sobre si o castigo que nos traz a paz e o perdão. Nós exaltamos o Teu nome, nós o glorificamos, e nós dedicamos a nossa vida a Ti, tudo que nós somos, o mais pequeno espaço do nosso ser, para que o Senhor reine como Senhor soberano, como Salvador amado, que foi capaz de morrer na cruz por nós, para vencer o diabo e nos dar liberdade, ó Deus. Nós oramos gratos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor.